Não, por enquanto, adiou até dia 1º de maio. É, acho que é primeiro. Não, desculpa, a gente tá abril. Vai abril, vai até final de abril, né? Então, começaria 3 de maio. Começaria 3 de maio a aula presencial. Mas também, assim, a situação que a gente está vivendo ela é muito ímpar e muito dinâmica, né, pessoal? Também a gente não sabe qual que vão ser as orientações daqui a 3 semanas, basicamente, né? Pode ser que a orientação, se Deus quiser, tudo esteja correndo dentro do programado, é que a gente volte para dentro de sala de aula e do jeito que praticamente eu prefiro, né? Mas pode ser que a situação a gente ainda prorrogue mais tempo. Por enquanto, o que a gente sabe é que está suspensa até 3 de maio, tá? Se vai voltar 3 de maio ou não, tomara que sim. Mas certeza, certeza a gente não tem de nada. Ô Laira, você mandou aqui no chat. A prova, então, a prova vai ser dia 22, tá? Até a matéria de hoje vai ser no questionário do AVA. Se der errado, eu mando a prova para vocês, vocês preencham e me enviam no e-mail. Até 10 horas. Certo, pessoal? Mais alguma coisa? Mais alguma? Então vamos para a aula. Então. Compartilhar. Será que o meu PC está carregando? Coisas elas só travam nas horas mais inconvenientes. Pessoal, se alguém quiser, tá? Se você quiser acompanhar do seu celular os cálculos que eu estou fazendo pelo Liveboard, ou por uma segunda tela que você tem aí, você pode, tá? Olha só, é só você entrar nesse site aqui, ó, liveboard.online. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu sair dessa aqui, ó. Você vai entrar lá, liveboard.online.com e e aí, ó, você vai vir aqui, ó. Eu vou criar uma aqui agora, ó, e vou permitir o acesso de quem tiver esse código, ó. Carry, tá? Então, ó, você vai vir entrar aqui, ó, liveboard.online, né? Lá você vai fazer ou você cria uma conta rapidinha, ou você pode fazer uma conta ou você pode entrar com sua conta do Google, tá? E aí, quando você entrar lá, você pode vir aqui, ó, e você vai vir aqui, vai clicar se vocês vai estar aqui geral, tá? Eu separo aqui pelas matérias, mas você vem aqui e vai clicar aqui, ó, no mais, tá? E aí, em vez de você criar uma para você colocar Join Session, tá? No Join Session, você vai colocar a senha da minha, que é SKCKU. SKCKU, tá? E aí, quando você coloca Join aqui, ó, você vai entrar nessa página, tá? E aí, pessoal, essa aqui é a página. Opa, que eu perdi. Aqui, achei. É a página da minha Liveboard, tá? Então, da mesma forma que eu estou transmitindo aqui, escrevendo no meu tablet, transmitindo para o meu computador, se você entrar, você pode ver também, ó. Conforme eu vou escrevendo aqui, vai aparecer aí direto no celular de vocês. E aí depois vocês conseguem salvar as minhas telas direto no celular de vocês via PDF, tá? Então, quem quiser, pode entrar pelo browser ou pode usar o aplicativo que chama Liveboard. Não é obrigatório, que eu vou estar transmitindo aqui para vocês, tá? Mas se você quiser acompanhar de uma maneira mais fácil aí, direto no celular de vocês, fica fácil, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, agora com conceitos elementares de máquinas, CA e CC. Tá, pessoal? Então a gente vai agora falar mais detalhadamente da diferença de máquinas síncronas para máquinas assíncronas, tá? Então vamos seguir aqui, ó, pessoal. Na máquina síncronas, tá? O campo ele está localizado no rotor e
e a armadura está localizada no estator, tá? Então, pessoal, o campo gerado em máquinas síncronas é no rotor, tá? Então, olha só, na figura na frente, ele vai representar uma máquina síncrona elementar de dois polos, onde a gente pode verificar o enrolamento do estator construído com pequenas ranhuras e dispostos diretamente com relação ao eixo do rotor. Dizemos que os enrolamentos estão em passo pleno, ou seja, cada extremidade de entrada e saída estão a 180 graus. Então, olha aqui, pessoal. A gente tem aqui, ó, no meu rotor, a gente tem aqui as bobinas que estão no meu rotor, elas são o que a gente chama de enrolamento de campo, tá? Então, elas são as bobinas do meu rotor. As bobinas, pessoal, que estão no meu estator, a gente chama de enrolamento de armadura. Olha só, elas estão embrenhadas, pessoal, nas ranhuras do meu estator, tá? Então, o meu estator é aquela carcaça metálica de material ferromagnético que fica do lado de fora, tá? E ela, como ela tá, ela tá embrenhada em pequenas ranhuras. A gente faz essas ranhuras no meu estator justamente para poder passar a minha bobina, tá? E a diferença entre um polo de entrada e o polo de saída estão a 180 graus. Quando os polos estão a diferença de 180 graus, a gente fala que ele está num passo completo, tá? Olha aqui, pessoal. Numa máquina síncrona, tá? O meu campo magnético se encontra no meu rotor. Então, ele é gerado aqui no rotor, ó. Então, ele sai do rotor, tá? Quando ele sai do rotor, o rotor aqui funciona como um grande eletroímã, tá? Porque a gente tem umas bobinas. Aqui, ó, a gente tem uma bobina. Lembrando que a pontinha é por onde a corrente está saindo e o xizinho é por onde a minha corrente está entrando. Então, a corrente já está fazendo assim, ó. Saindo desse lado e entrando desse, tá? Então, a gente tem corrente passando aqui nessa bobina, que não é uma bobina que tem várias espiras, tá? E aí, nessa bobina aqui, pessoal, está sendo gerado um campo magnético, tá? Esse fluxo aqui, ó, esse material do rotor, que é um material ferromagnético, canaliza esse fluxo eletromagnético, esse campo magnético, de forma que ele vira um eletroímã. Então, esse campo aqui, quando ele sai, pessoal, ele sai inicialmente aqui, ó, nessa área entre o rotor e o meu estator, tá? Logo, rapidamente ele entra no estator, porque o ar, a gente pode dizer que ele é um bom condutor de campo magnético. Mas a gente sabe que o material ferromagnético é um ótimo condutor de campo ferromagnético. Então o campo magnético vai diretamente para o estator e nele ele percorre. Ó. Se ele está saindo por aqui e chegando por aqui, aqui a gente pode falar que aqui é o meu polo norte magnético e aqui é o meu polo sul magnético. Tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só, uma máquina com dois polos, que é essa que a gente fala, cujos polos, tá? Estão a 180 graus um do outro, ó. Então o meu A e o meu menos A estão a 180 graus um do outro, tá? Essa máquina aqui, pessoal, um giro completo do motor corresponde a um ciclo completo da tensão, tá? Então, olha só, quando o meu rotor, a gente já fez esse exercício, tá? Quando o meu rotor ele está apontado, deixa eu apagar aqui. Quando o meu rotor, tá? Ele está nessa posição aqui, lembrando que o campo magnético que induz a tensão, ele é B vezes I, B, ele é NI cosseno entre ângulos entre eles. Então, assim, ó, quando ele está assim, ó, em 90 graus, cosseno de 90, pessoal, é zero, né? Então, ele começa com 0 graus, tá? Então, ele vai rotacionando aqui, ó. Quando ele chega aqui, ele está no máximo negativo. Quando ele vem para cá, ele volta para zero e depois ele vai para o máximo positivo. Então, conforme ele fica fazendo esse movimento aqui de rotação, na verdade ele está rotacionando ali, ó. Conforme ele fica fazendo esse movimento de rotação, ó, então ele começa no zero. Quando ele vai rotacionando para cá, ele atinge o máximo. A hora que ele volta aqui,
o ângulo é menos 90, ele atinge o zero de novo. Depois aqui ele está com um ângulo de 180, ele é menos 1, cosseno de 180 é menos 1, ele está no máximo negativo. Quando ele volta para cá, ele volta na posição inicial, tá, pessoal? Então, nos motores síncronos de dois polos, tá? Então repetindo, essa condição que eu tô falando agora pra gente, ela vale para motores síncronos de dois polos, tá? Nos motores síncronos de dois polos, um giro do meu rotor corresponde a um ciclo completo da minha tensão, ó. Então ela começa, atinge o ponto de máximo, atinge o ponto de mínimo e volta para origem, tá? Então é assim que funciona, pessoal. Em um motor com dois polos, cada giro que o meu rotor dá lá dentro, para uma máquina elétrica síncrona, e isso vale tanto para o gerador quanto para o motor, pessoal, cada volta dele equivale a um ciclo da tensão. Tá joia? Então, olha só, pessoal. Como a frequência ela é o inverso do período, tá? Então a gente tem que a frequência mecânica ela é igual à frequência elétrica, tá? Então isso significa que o rotor gira na mesma velocidade que a frequência da tensão gerada, tá? Então, ó, o que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que se a minha frequência, tá, da minha rede, se o meu gerador ele está gerando uma corrente a 60 Hz, quer dizer que o rotor dele faz 60 voltas por segundo. Isso quando a gente está falando do gerador síncrono. O motor, pessoal, um motor de 60 Hz, tá? Significa, quando a gente alimenta um motor com uma tensão de 60 Hz, isso significa que a gente vai estar alimentando que a gente vai alimentar ele com 60 Hz, quer dizer que o rotor dele vai fazer 60 voltas em 1 segundo. Tá? Então, olha aqui. Pessoal, 60 Hz são 60 ciclos em 1 segundo. Se a gente quiser saber para minuto, a gente transforma o número de ciclos de segundo para minuto. Pessoal, 1 segundo, quando a gente transforma em minuto, 1 segundo é 1/60 de minuto. Tá? A gente mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, a gente acha aqui então que num motor de 300 Hz, um motor de 60 Hz, tá? E dois polos, um motor de 60 Hz e dois polos, ele faz 3.600 ciclos por minuto. Ou como a gente gosta de chamar, 6.600 RPM, rotações por minuto. Tá? Entenderam isso, pessoal? Que num motor de dois polos, numa máquina síncrona de dois polos, cada rotação do rotor equivale a uma variação completa da tensão. Então, o número de rotação do motor vai dar a frequência da rede quando ele é um gerador, e a frequência que você alimenta o motor vai dar a rotação do motor. Todo mundo conseguiu entender isso? Bom, se alguém tiver alguma dúvida a qualquer momento, pessoal, é só vir aqui e me perguntar, tá? Então, olha só, isso daqui para uma máquina de dois polos, tá? Aqui, pessoal, a gente pode colocar essa máquina quantos polos a gente quiser, tá? Então, vamos pensar aqui agora para uma máquina de 4 polos, tá? Então, olha só, cuja estrutura construtiva está dispostas os enrolamentos de campo e de armadura. Então, rolamento de campo. Então, aqui o de armadura corre aqui, tá? Eles estão ligados, pessoal, de forma que intercale um polo norte e um polo sul. Ou seja, o ângulo entre a entrada da minha bobina e a saída da minha bobina não é mais 180 graus. Agora é 90 graus, tá? Então, olha, a minha bobina ela entra aqui e sai aqui. Entra aqui e sai aqui. Dessa forma, a gente vai ter um polo norte, um polo sul, um polo norte e um polo sul. A gente vai estar agora
a diferença entre eles é 90 graus, tá, pessoal? E, como eu falei, como eu já disse no começo, em máquinas síncronas, a corrente ela é gerada aqui, o campo ela é gerado no meu rotor, ó. Então agora, pessoal, ele sai do polo norte e antes, no de dois polos, ele percorria a carcaça toda e ia entrar no outro sul, né, ó. Ele percorria, ia entrar aqui. Agora ele não faz mais isso, tá, pessoal? Ele entra no polo sul mais próximo. Qual que é o polo sul mais próximo? Tá a 90 graus dele. Então o fluxo magnético aqui, ó, agora ele é mais localizado. Pessoal, o que que isso influencia? Tá bom? Isso influencia que, olha aqui. Isso influencia, pessoal, que isso influencia que o vetor agora, o vetor, a tensão não segue mais o ciclo de rotação do meu rotor, tá, pessoal? Então, olha aqui. Vamos pensar aqui, ó, quando ele está nesse esquema aqui, ó, tá? Enquanto o meu motor, tá? Isso daqui, ó. Enquanto o meu motor, ó, ele vai passar por A1 menos A1, A2 menos A2. O ciclo do motor mecânico, então, enquanto ele dá uma rotação, enquanto ele dá uma rotação de 2π, tá? De 360 graus, a minha tensão induzida, ela vai percorrer 2 ciclos. Tá bom, pessoal? Então, olha só, enquanto para o motor de 2 polos, uma rotação era igual a um ciclo da tensão. Para o motor de 4 polos, uma rotação do meu rotor são 2 ciclos de tensão. Tudo bem? Então, olha só, com uma rotação, pessoal, com uma mesma rotação, a gente consegue produzir uma frequência 2 vezes maior. Então, olha aqui, ó, a rotação aqui em cima, ó, tá marcando a rotação mecânica. Então, é uma rotação de 2π, tá? A curva aqui, ó, que está marcando aqui embaixo, é a rotação da minha tensão. Enquanto eu tive uma rotação de 2π mecânico, eu tive de 4π elétrico. Ou seja, cada volta do meu rotor consiste em dois ciclos da minha tensão, tá? Então, assim, para uma máquina de 4 polos, cada ciclo completo do rotor, 2π radianos mecânicos, a distribuição do fluxo representa 2 ciclos completos, 4π radianos elétricos. E, consequentemente, a tensão gerada na armadura apresenta o mesmo comportamento, tá, pessoal? Então, a tensão a corrente circula aqui, induz uma tensão na minha armadura. E ela segue o mesmo padrão. Dessa forma, pessoal, um motor de 4 polos, tá? Para a gente obter uma tensão de 60 Hz, a gente não precisa gerar a 3.600 RPM, tá? Para esse tipo de motor, para obter 60 Hz, a gente consegue fazendo com metade da minha rotação, tá? Então, só que esse daqui, como eu falei para vocês, ela é uma faca de 2 gumes, tá, pessoal? Ela é uma igualdade, ela vale para os dois lados. Então, quando a gente está falando de um gerador, tá? Quando a gente está falando de um gerador de 4 polos, tá? Para a gente obter uma tensão com 60 Hz, opa, tem alguém que quer entrar aqui. Só um minutinho, pessoal. Alguém me pediu para entrar. Deixa eu ver se entrou. Aí, entrou. Então, como eu falei para vocês, é uma faca de 2 gumes, ou de 2 legumes, como diria como diria o filósofo. Então, olha só, para um gerador, tá? Então, para um gerador, se a gente quiser gerar uma tensão de 60 Hz, a gente precisa rotacionar o meu eixo a 1.800 RPM. Ou seja, a gente consegue, com menos esforço mecânico, produzir uma tensão de frequência mais alta.
Então vamos pensar assim, que para um gerador, quanto mais polos a gente for ter, melhor, né? Que com uma menor rotação, maior é a tensão que a gente consegue rotacionar, tá? Agora, o contrário também é verdadeiro. Para o motor, pessoal, um motor de 4 polos, quando a gente alimenta ele com uma tensão de 60 Hz, ele vai dar uma rotação no eixo de 1800 RPM, tá? Então, para o motor, quando a gente alimenta ele com uma mesma tensão, ele vai produzir uma rotação menor, tá? Então, qual que é o melhor, pessoal? Qual que é o melhor? É o de 2 polos, o de 4 polos, o de 6 polos? Na verdade, pessoal, o melhor depende da aplicação, tá? Porque lembrando que é a mesma máquina, tá, pessoal? A gente pode usar ela como gerador ou como motor. A melhor depende da sua aplicação. Você vai usar ele como um motor ou como um gerador? E mesmo que você for usar como motor ou como um gerador, qual que é a rotação que você precisa? Tá? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que levar em conta quando a gente vai fazer essa escolha. Tá? Mas então, qual que é a fórmula que a gente pode generalizar, tá? A gente pode associar para a gente descobrir a rotação e a frequência de um motor e de um gerador elétrico, tá? Então, olha aqui. Se a gente quer saber a frequência a partir de um gerador, a frequência ela é P, onde P ela é meu número de polos, tá? P sobre 2, então o número de polos sobre 2, que multiplica N vezes 60. Onde N, pessoal, ele é a minha velocidade, tá? Velocidade. Para você usar essa fórmula, a minha velocidade ela tem que estar em RPM, tá? Então, se eu der para vocês a rotação e o número de polos e perguntar qual que é a frequência que ele vai produzir no gerador, a gente usa essa fórmula. As duas são a mesma fórmula, tá, pessoal? Agora, dado a frequência e o número de polos, eu quero saber qual que é a velocidade no motor, a gente usa essa segunda fórmula, tá? Onde, novamente, P é o número de polos, N é velocidade e F é frequência. Não precisa escrever, não, vocês entenderam, né? Então vamos. E F é a minha frequência. Então vamos fazer esse exercício aqui, ó, tá? Então, ó, considere um motor síncrono de 6 polos, tá? Qual é a diferença de velocidade de rotação que esse motor teria se ele fosse levado do Brasil para a Europa? Pessoal, qual que é a diferença do Brasil para a Europa, tá? A diferença do Brasil para a Europa, quer dizer, tem tantas diferenças que a gente não é bom nem falar, tá? Mas a diferença principal, pessoal, diferença principal não, né? Mas uma diferença que a gente tem é que a frequência, ó, acompanha comigo, a frequência no Brasil, que eu vou chamar de FB, ela é de 60 Hz, tá? Então a nossa energia, as geradoras, as hidrelétricas que a gente tem, produzem energia elétrica a 60 Hz. E a frequência na Europa, tá? Em alguns países da América Latina também, se eu não me engano, no Paraguai, é 50 Hz, tá? Então ele quer saber, pessoal, qual que é a diferença da corrente, da velocidade do mesmo motor, tá? Então ele pega o mesmo motor e ele vai colocar ele para funcionar aqui no Brasil e funcionar na Europa. Qual que vai ser a diferença de velocidade? Bom, pessoal, a forma para a gente achar a velocidade do motor, a rotação do motor, né? Melhor que a velocidade. Dada a frequência, é 120 vezes m dividido por t. Tá? Então, olha, a gente tem essas duas frequências diferentes, é o que a gente quer cobrir.
Então vamos lá. A primeira coisa que então eu vou calcular primeiro, ó, a frequência no Brasil. Vamos lá, frequência no Brasil. Então aqui a gente deu no Brasil, eu vou chamar de NB, ela vai ser igual a 120 vezes FB e dividir P. Então, ó, quanto que vale FB, pessoal? FB vale 60. Então, dá 120 vezes 60. Dividido pelo número de polos, tá? Ele falou lá pra gente no enunciado que o número de polos é igual a 6. Vale para os dois. Então, 120 vezes 60 dividido por 6. Tá? Então, aqui, ó. 120, pessoal, vezes 60 dividido por 6 dá 1.200 RP. Bom? 1.200 RP. Vamos lá. Mais. Agora vamos descobrir aqui qual que é na Europa. Vamos descobrir qual que é na Europa. Tá? Então, a gente quer a velocidade na Europa, ela vai ser 120 vezes a frequência na Europa, dividido por número de polos. Tá? Então, vai dar 120. A frequência na Europa é 50, dividido por 6. Se a gente faz 120 vezes 50 dividido por 6, isso daqui dá 1.000 RT. Tá? Então, mas o que ele quer para a gente, pessoal? O enunciado pediu para a gente o delta N, que é a diferença da velocidade no Brasil menos na Europa. A velocidade no Brasil é 1.200. A velocidade na Europa é 1.000. Então, o delta N aqui, 1.200 menos 1.000, é de 200 R. Então, pessoal, isso implica que se a gente pegar o mesmo motor, tá? O mesmo motor, sem tirar nem pôr. Pôr ele para funcionar aqui no Brasil e pôr ele para funcionar na Europa. Lá na Europa ele vai funcionar com uma velocidade de 200 RPM menor. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida ou não? Tranquilo? Então se eu colocar um para vocês fazer aqui, é tranquilo. Vou colocar um tranquilo aqui para vocês fazerem. Então vamos lá, ó. Vou ler aqui com vocês, tá, pessoal? Imagine que você está trabalhando em uma empresa de bombas centrífugas. E sua tarefa é elaborar um manual técnico que complete todas as informações do sistema, inclusive os dados nominais dos motores elétricos. Para que seu dever seja cumprido, é necessário você olhar na placa de dados do motor elétrico e transcrever as informações. Contudo, pessoal, a placa do motor não apresenta o número de polos da máquina, tá? Então, olha só. Aí a gente está a placa do motor. Ele não apresenta o número de polos. Mas a gente consegue calcular esse número de polos, não consegue? Eu quero que vocês façam isso para mim. Tá? 5 minutos eu acho que dá? Bom, eu vou lá, eu vou só encher minha garrafinha d'água e já volto.
Pessoal, posso tirar dessa tela aqui? Não, né? Só para adicionar o Sebastião aqui, que ele não tá conseguindo entrar. Se a gente convidar via e-mail, deixa eu ver aqui. É, mas ele não tá conseguindo acessar via o link. Ele quer que eu mande pro e-mail dele. Só que ele me mandou o e-mail aqui, só que eu não sei se tem como fazer isso durante a ligação. Tentar. É isso mesmo que eu vou fazer. Vamos lá. Bom, você já tinha conseguido ver as informações que precisava naquela plaquinha? Já acabaram, pessoal? Posso corrigir? Então deixa eu só mandar um e-mail aqui para ele. E aí eu já. Pessoal que não conseguiu, deixa eu mandar primeiro o link aqui, ó. Tal, na sala. Foi o link, pessoal, no grupo de vocês aí? Não. Deixa eu tentar de novo aqui. Sebastião, vamos ver se consigo. Não fala que não encontro. Bom, paciência, né? Deixa eu... Uai, será? Deixa eu tentar mandar o link pro pessoal também. Tem mais gente reclamando que não tá conseguindo entrar na sala. É problemas técnicos, pessoal. Quem sabe faz ao vivo, tem dessas, né? Aí, alguém pedindo pra entrar. O link eu consegui copiar. Deixa eu jogar lá no grupo. Agora. Vamos lá. Aí, ó. Joguei o link de novo. Esse já foi. Agora deixa eu copiar o Sebastião aqui e convidar ele pelo convite aqui. Bom, tem alguém esperando para entrar aqui também. Deixa eu aceitar a pessoa. Vinícius. Eu queria tirar isso aqui de eu ter que admitir a pessoa. Chega atrasado ou cai no meio da reunião. Eu tenho que parar para ir lá admitir a pessoa. Deve ter gente fazer isso, vou pesquisar. É, provavelmente. Aí, deixa eu
Deixa eu mandar aqui. Peraí. Bom, vamos lá. Então vamos aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês agora. Pra gente fazer a revolução. Revolução não. Resolução. Revolução a gente faz depois. Vamos lá, ó. Pessoal, quem quiser copiar, tá? Fica à vontade para copiar, sem problema nenhum. Mas eu posso gerar um PDF disso daqui e mandar colocar lá no WhatsApp. WhatsApp não, no Ava, sem problema nenhum. Mas se você quiser copiar, você fala, professor, espera um pouquinho, tal, que eu espero sem problema nenhum. Então vamos lá, pessoal. A pergunta... né, ó. Então aqui, ó, ele quer saber o número de polos, né? Então vamos lá. Quando a gente olha aqui na minha placa de informação, tem várias informações nessa placa aqui, ó. Tem a potência, tem a tensão, tem a corrente, tem o fator de potência, o fator de serviço, fator de serviço, tem a temperatura, tem frequência, tem rotação, mas não tem o número de polos, tá? E a gente quer gerar um relatório que fale qual que é esse número de polos. Mas, bom, não tem o número de polos, mas tem. Mas ele fala para a gente a rotação, ó. A rotação dessa máquina é 1778 RPM, tá? E fala também para a gente qual que é a frequência do sistema. Sistema de 60 Hz. Bom, então aqui, ó, com o número de... a gente sabe que a rotação ela é igual a 120 vezes F dividido por P. Tá? Então a gente tem aqui que minha rotação vale 1778. É igual a 120 vezes 60 dividido por P. Bom, pessoal, aqui, ó, a gente tem que o P ele vai ser 120 vezes 60 dividido por 1778, tá? Quando a gente resolve esse P aqui, ele é 4,05, tá? É claro que não existe 0,5 polos, tá? Então a gente arredonda, fala que o nosso número de polo é igual a 4. Aqui, né? Aqui embaixo. 120 vezes. Tá? E ó, mais um exercício. Até agora tá fácil, tá não? Então, ó, um gerador síncrono está sendo projetado para uma usina hidrelétrica de forma a fornecer uma tensão alternada para uma rede de 50 Hz na Europa. Para projetar esse gerador, é necessário definir o número de polos e um controle de velocidade da turbina. Para que a frequência de tensão gerada atenda aos requisitos estabelecidos, então qual que é o requisito estabelecido, pessoal? 60 Hz, tá? O número de polos e a velocidade da turbina deverão ser? Aí, ó. Façam para mim, fazendo um favor.
Quando vocês acabarem, vocês me falam. Pessoal, quando vocês acabarem, vocês me falam aí, tá? Uhum. Ó, você quer, tá? Construir um gerador de 50 Hz, tá? Para construir um gerador de 50 Hz, dentre essas opções, quais deles, é, es- quais deles respeitam essa especificação de 50 Hz? Tá? Bom, vamos lá. Vamos resolver então. Então, ó, pessoal, a gente quer um gerador, tá? Cadê aqui? A gente quer um gerador cuja frequência seja 50 Hz, tá? Bom, só tem, pessoal, um jeito só tem um jeito da gente saber qual deles, né? A gente vai ter que testar todos. Aquele que, aquele que respeitar vai ser o que a gente vai utilizar. Então vamos lá, ó. Vamos começar então aqui, ó. A gente sabe, pessoal, que N ele é igual a 120 vezes F dividido por P. Logo P, pessoal, é igual. Opa, desculpa. Não, vamos lá.
Então a gente vai ter que testar caso por caso. Então vamos começar pelo primeiro, pessoal. 2 polos e rotação 3.000. Então aqui, ó, no lugar do polo, a gente vai... Vamos testar aqui a letra A, ó. Vamos aqui, ó, letra A. Então a rotação é 3.000, é igual a 120 vezes F dividido, e o número de polos é 2. Então fica aqui, ó, 6.000 é igual a 120 F. F, então, é 6.000 dividido por 120. Posso cortar esse zero com esse zero. Dá 600 dividido por 12. Deixa eu fazer. Vamos abrir a calculadora aqui. 600 dividido por 12. Tá? 50 Hz. Bom, pessoal, o primeiro logo de cara deu, tá? Então, preciso testar os outros? Bom, numa prova, tá? É uma questão de prova, eu falo, testa todo mundo. Vai que você errou na conta, mas não, tá? A resposta certa é a letra A, de analfabeto. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir então. Então, pessoal, essa é uma característica de máquinas síncronas, tá? As máquinas síncronas, elas... Opa, tô passando. As máquinas síncronas, o campo magnético, ele é gerado no estator, tá? E ele é gerado no rotor, e a frequência dele acompanha a rotação, tá? Agora eu vou falar para vocês, pessoal, de máquinas de indução elementares, tá? Também chamadas de máquinas assíncronas, tá? Então, pessoal, construtivamente, as características de enrolamento estator da máquina síncrona e assíncrona são as mesmas, tá? Então, olha só, na estrutura, seja ela 2 polos ou um polo, estruturalmente a máquina síncrona e assíncrona são iguais. É a mesma máquina, tá? Qual que é a diferença, tá? Então, por que uma é síncrona e a outra é assíncrona, tá? Pessoal, na síncrona, tá? As diferenças são: o enrolamento do rotor não é alimentado, tá? Então, olha só, na máquina síncrona, a gente alimenta pelo meu rotor, tá? E no meu estator, a gente só tem corrente induzida, tá? Na máquina síncrona, pessoal, o meu rotor ele não é alimentado. Muitas das vezes ele é até curto-circuitado ou ele é uma gaiola, tá? A corrente que circula ali dentro só circula ali dentro. Por quê? É induzida uma corrente no rotor, né? Isso de fato acontece. Quando a gente alimenta o meu estator, no rotor é induzida uma corrente. Só que como ele é colocado na forma de uma gaiola, tá? Toda a corrente que circula no rotor fica dentro do rotor, tá? Então, pessoal, o campo é excitado com corrente alternada, tá? Então, no máquina assíncrona, a gente alimenta o meu estator, tá? Então, as máquinas, o estator e um campo é gerado no enrolamento do rotor. As máquinas de indução, pessoal, são mais comumente empregadas como motores, tá? Dadas suas características de desempenho e aplicação como gerador não ser muito satisfatória, tá? Então, a gente não tem na prática máquinas assíncronas na forma de gerador, só na máquina de motor, tá? Só na forma de motor. Há transformações de potência elétrica entre o estator e o rotor, tá? Que muda de frequência e o fluxo da potência mecânica. Ou seja, pessoal, essa diferença, tá?
entre a potência que a gente tem no rotor e a potência que a gente tem no estator, tem uma queda, tá? Esse processo de indução de uma corrente induzir a outra gera um pouquinho de queda de potência. Como a gente tem uma diferença de potência entre o estator e o rotor, vai ter também o que eles chamam de escorregamento, tá? Então, pessoal, diferente, tá, das máquinas síncronas, e a rotação do motor, ela é que a rotação do rotor, ela é sincronizada. Então daí que vem o nome síncrono, tá? A rotação do rotor é sincronizado com a tensão. Isso acontece nas máquinas síncronas. Nas máquinas assíncronas tem essa diferença de potência, porque a corrente que circula em um foi induzida pelo outro. Não tem uma alimentação independente igual nas síncronas. Como a gente tem esse caso de corrente induzida e queda de tensão, as potências diferentes tem um pouquinho de diferença. Essa diferença entre a velocidade do rotor e a potência elétrica, pessoal, é o que a gente chama de falta de sincronia, tá? Por isso que a gente chama de máquinas assíncronas, tá? A velocidade de giro nos motores de indução ou assíncronos é menor que a velocidade das máquinas síncronas, nesse caso. O fluxo de armadura no motor de indução está à frente do fluxo do rotor, que é o que produz o torque. Então, o fluxo na armadura no assíncrono é diferente do rotor. Essa diferença, pessoal, entre a rotação do meu motor e a rotação a rotação do rotor, desculpa, a diferença entre a frequência da tensão gerada no estator e a rotação no rotor é o que a gente chama de escorregamento, tá? Então, se eu não posso usar aquela fórmula, essa fórmula aqui, ó, N é igual a 120 que divide F sobre P, se eu não posso usar essa fórmula para motores assíncronos, qual fórmula que eu posso usar? Então é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, pessoal, para a gente falar de como que funciona esse processo de escorregamento e tal, a gente precisa falar de como que funciona a velocidade em máquinas assíncronas, a gente precisa falar de campos magnéticos em máquinas rotativas, tá? Então, pessoal, bom, uma máquina rotativa é um motor e um gerador, tá? Independente se você alimenta o rotor ou alimenta o estator, dentro daquele motor, ele tem uma estrutura metálica, uma estrutura ferromagnética para permissividade de campo magnético. Então, lá dentro gera um campo magnético, tá, pessoal? Dentro desse campo magnético, quando a gente coloca uma carga lá dentro, seja essa carga uma corrente elétrica, sobre ela surge uma força magnetomotriz, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender a calcular agora é a força magnetomotriz de motores assíncronos, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar, pessoal, para a gente considerar, tá? Depois a gente vai evoluindo na complexidade. Então, vamos considerar uma máquina de uma única bobina, tá? Então, é uma só bobina, N espiras, tá? Então, se ela tem uma bobina só, ela tem dois polos, tá? E esses polos estão separados por 180 graus mecânicos, tá? Então, a gente tem um polo aqui, uma única bobina, e ele está separado a 180 graus mecânicos. A entrada das bobinas são a 180 graus uma da outra. Depois a gente vai aumentar esse número de polos e esse número de bobinas, tá? Mas essa primeira situação aqui, ó, bom? Esse motor mais, tá, pessoal? A direção das correntes está representada na bobina por cruzes e pontos, tá? Indicando que a corrente entrando e saindo do plano. Então aqui, ó, onde tem um pontinho aqui, quer dizer que minha corrente está saindo daqui, onde tem o X ela está entrando, tá? Pessoal, para fins de análise, a gente pode considerar que a relutância do material de ferro núcleo magnético, ela é predominante, desprezando assim a relutância entre
ferros, tá? Pessoal, o que é a relutância entre ferros? Tá vendo aqui, ó? Ele tá vindo no ferro e ele tem um espacinho aqui, que é onde a gente passa o nosso fio, no nosso estator. Quer ver, ó? Deixa eu até mostrar isso melhor. Eu vou abrir aqui, vou abrir uma outra aula nossa aqui. Aula 2 aqui, ó. Só um pouquinho, tá, pessoal? Tá abrindo já. Enquanto não abre lá. Então, olha só. Para um motor ideal, tá, pessoal? Então, o que a gente chama de resistência entre ferro? Opa, vamos lá. Então, olha aqui, pessoal. Lei de fluxo magnético. Esse aqui é o meu estator, tá? Então eu enrolo a minha bobina, pessoal, nessas ranhuras aqui, tá? Então essa daqui é uma representação 3D, ó. Então a gente tem o estator aqui, tá? O núcleo do estator de um material de impedância ferromagnética grande, tá? Então o campo magnético flui muito bem sobre ele e nele a gente enrola as bobinas. Olha aqui, pessoal. A gente pode enrolar quantas bobinas eu conseguir. Bom? Então olha só, a resistência entre ferro, pessoal. Então tá vendo que aqui, ó, ele tem quando o meu campo magnético vai circular aqui, ó, ele vai estar entrando em área de ferro, saindo em área de ferro. Então ele tem uma pequena resistência entre ferro, tá? Vamos considerar que nesse primeiro aqui, ó, o meu fio de cobre está tão entranhado nas minhas ranhuras que minha resistência entre ferros não, a gente pode desprezar, tá? Dessa forma, pessoal, a gente poderia falar que a força magnetomotriz nesse sistema, ele pode ser N vezes I dividido por 2, onde N é o número de espiras, tá? O número de espiras que a gente tem aqui, ó, é o número de voltas que eu dou aqui, e é a corrente elétrica que passa dividido por 2, tá? Isso para um motor de 2 polos, no qual a gente pode desprezar a relutância entre ferros, tá? Só que, pessoal, se a gente olhar bem na figura aqui, ó, a gente consegue perceber, pessoal, que essa relutância entre ferros, por melhor que seja por melhor que seja a minha enrolação, a minha enrolamento da bobina, pessoal, e isso daí, tá? As indústrias que produzem motores, eles têm máquinas que enrolam isso muito justo, tá? Fica muito bem enrolado, mas por melhor que isso seja, a gente não consegue desprezar a resistência entre ferro na vida real, tá? Então, pessoal, para que a gente possa considerar a resistência entre ferro, ó, então, a resistência entre ferro é aqui, ó. O campo magnético, ó, ele está percorrendo aqui, ele vai dar um salto, percorrer aqui, vai dar outro salto. E pessoal, quanto maior o número de bobinas, maior é essa resistência entre ferros, tá? Então, olha só, para que essa onda seja mais próxima de uma onda quadrada, a gente vai assumir que cada ranhura, tá? Cada vez que o meu campo magnético encontra uma ranhura, tá? Ele vai ter uma alteração na força eletromagnética de Ni sobre 2. Tá?
Então, olha só, a onda está gerando um campo magnético de forma senoidal, tá? Aqui. Isso é que ele está gerando, tá? Só que, pessoal, olha aqui, toda vez que ele encontra uma ranhura, ele tem um salto, tá? Então, encontrou uma ranhura, teve um salto. Encontrou uma ranhura, teve um salto. Encontrou outra ranhura, teve um salto, tá? Então, essa é a curva que a gente pode traçar da minha força magnetomotriz. Só que, pessoal, ela gera uma onda quadrada, tá? Se ela fosse uma senoide, a gente teria alguma coisa do tipo seno θ ou cosseno θ. Como ela é da forma de uma senoide, tá? A gente vai colocar ela, para achar a equação dela, a gente tem que aplicar uma série de Fourier, tá? Então a gente vai pegar essa onda quadrada e aplicar uma série de Fourier nessa onda quadrada, tá? Nessa frequência periódica, tá? Pessoal, dessa forma, a gente tem que a forma, tá? Da força eletromagnetomotriz. A fórmula da força magnetomotriz. Ela é 4 sobre π, que multiplica NI sobre 2 cosseno de A de θ A, tá? Então, a gente ainda está fazendo muita concessão aqui, tá, pessoal? Então, ó, o que é θ A, pessoal? É os ângulos que estão separados os meus polos, tá? Nesse caso aqui, os meus polos estão a cada π sobre 2, tá? Então, nesse caso aqui, eles estão a 180, o meu θ seria π. Depende da forma que esse cosseno de θA é a separação dos polos. Bom? Pessoal, no projeto das máquinas CA, tá? O que a gente faz, tá? Ocorre uma distribuição no enrolamento para a gente produzir uma distribuição espacial senoidal da força magnetomotriz, tá? Essa distribuição no enrolamento, ela é feita de forma a separar as bobinas de cada fase. E que o número de ranhuras, e aproveitar da melhor forma possível o número de ranhuras no cobre, entre o estator de ferro e o enrolamento de cobre, tá? Melhorando muito. Opa! Tem um end aqui. Melhorando e muito, tá? A minha forma da onda, tá? Então, olha aqui, pessoal, o que a gente faz, ó? A gente põe aqui, ó, polos iguais, ó, então os polos de entrada estão muito próximos aqui e os polos de saída também, tá, pessoal? Então, o que acontece? Ele tem pequenos saltos aqui, ó, de forma que essa onda quadrada, ela vai ficar muito parecida com uma senoide, ó. Ela continua aqui, ó, tá? A gente melhora a forma da onda redistribuindo o enrolamento, tá, pessoal? De forma que a gente não põe só um polo aqui. A gente faz esse enrolamento de uma forma melhor. Então, essa onda aqui, ó, da minha força magnetomotriz, ela fica muito mais próxima de uma senoide. Então, pessoal, a fórmula real, tá? Então, percebe-se que nesse caso, o enrolamento distribuído ocorre uma melhor aproximação da onda da força magnetomotriz que a bobina do que na bobina concentrada em uma única ranhura. Então a gente pega essa bobina e separa ela por várias ranhuras, tá? Então aqui estava concentrada em uma única ranhura e aqui a gente separou elas por ranhuras. Então, pessoal, a gente pode novamente extrair, tá, da série de Fourier dessa onda quadrada. E aqui a gente tem a fórmula que calcula a força magnetomotriz para um motor de 2 polos, assíncrono de 2 polos, tá? Então, pessoal, ela é 4 sobre π. O que é o kW, tá, pessoal? Esse é o fator de enrolamento, tá? Ele leva em conta essa distribuição aqui, ó, de quantos polos tem por ranhuras, tá?
Isso é uma informação que depende da forma como o motor é fabricado. O próprio fabricante fornece isso para a gente, tá? Normalmente ele vai entre 0,85 e 0,95, tá? Então é kW vezes o número de espiras por fase dividido por 2 vezes IA cosseno de θ, tá? Pessoal, e se ele tiver mais de dois polos, tá? Se ele tiver mais de dois polos, eu copiei a fórmula errada aqui, tá? Se ele tiver mais de dois polos, pessoal, eu vou escrever para vocês qual que é a fórmula certa aqui. Só me deem um minutinho para eu achar ela aqui nas minhas anotações. Aqui, ó. Pessoal, ela é basicamente igual a essa daqui, tá? A única diferença é que não tem esse 2 aqui, tá? No lugar desse 2 aqui, fica um P, tá bom? Então, esse aqui é de dois polos, tem 2, tá? A de dois polos fica o 2 aqui. Se ele tiver mais de dois polos, no lugar do 2 fica o P, é o número de polos. Então, ó, vamos lá fazer um exercício. Então, aqui, vamos ler aqui. Ó. Então, considere uma máquina de corrente alternada, cujo fator de enrolamento, K, então já vamos anotando as informações que ele está dando para a gente. O kW é igual a 0,923, tá? Tendo 8 bobinas por fase e cada bobina tem 300 espiras, tá? Então, o meu número de espiras é igual a 300. Se a corrente elétrica que percorre esse enrolamento, ela é de I, ela é 10 vezes seno de ômega t, tá? Determine, pessoal, o valor máximo da força determine o valor máximo da força magnetomotriz nesse circuito. Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Quem pediu para entrar, não? Então, pessoal, o que o exercício deu para gente, tá? Então, ele deu para gente o valor de K, de N e de I. Ele quer que a gente calcule a força magnetomotriz, tá? A força magnetomotriz, pessoal, ela é dada por 4I, tá? E multiplica a forma KW vezes N vezes I sobre... É um motor de dois polos, tá, pessoal? Então, sobre 2. Se fosse mais polos, é sobre P. Vezes cosseno θ. Tá? Ele fala isso pra gente. Então, vamos lá. Agora, no lugar, a gente vai substituindo os valores que a gente tem. Então, aqui vai ser 4 sobre π. O K, pessoal, o K ele falou que vale 0,923, tá? Vezes o N vale 300. O I, pessoal, o I, ele falou pra gente que vale 10, tá? 10 seno de ômega t. Tudo isso daqui, ó, dividido por 2 vezes cosseno de θ. Então vamos lá, pessoal. Ele quer pra gente o nosso F, a máxima força motriz, tá? Então, olha aqui. Pessoal, a gente tem na fórmula aqui, ó,
seno de θ e cosseno de θ, tá? Elas são as variáveis da minha fórmula, tá? Eu quero a minha força máxima, é quando esses elementos aqui atingem o seu valor máximo. Pessoal, qual que é o valor máximo de um seno? Quanto que vale? Alguém sabe? É 1, pessoal. Um seno nunca vai ser maior do que 1. Qual que é um valor máximo de um cosseno? 1 também, tá? Então a gente tem aqui que o valor máximo, a minha força vai ser máxima quando o seno valer 1 e cosseno valer 1. Então vamos substituir aqui, ó, no lugar do seno e cosseno, 1. Então a minha F, então a gente tem aqui que a minha F max vai ser 4 divide π, multiplica 0,923 vezes, tá? Aqui, pessoal, na verdade aqui, ó, ele fala que ele tem o meu NFS, tá? Ele é o meu número de polos, deixa eu voltar aqui, ó. Ele é o meu número de polos vezes o meu número de espiras. Opa. Caramba. É o meu número de polo vezes o meu número de espiras. Vamos continuar aqui, ó. Vezes vezes 8, vezes 300, vezes 10, vezes 1, vezes 1. Isso daqui está dividido por 2. Tá? Pessoal, se a gente fazer esse conta aqui, se a gente fazer essa conta aqui, a gente tem que a nossa força max, ela vai ser de 1,41 vezes 10 a quarta. Tá bom? O que eu fiz, pessoal? Só apliquei na fórmula os dados, tá? Essa daqui, pessoal, é a força eletromotriz que eu consigo lá, que tem lá dentro. Não confunda, pessoal, isso aqui com o meu torque, tá? Por quê? O meu torque, pessoal, o meu conjugado mecânico, ele é força vezes braço, tá? Que dá uma força de rotação. Essa daqui é a minha força máxima magnetomotriz dentro do meu motor, tá? Então a força que faz o meu rotor girar é a força magnetomotriz. Ela é uma senoide, tá, pessoal? Porque ela vai mudando conforme a rotação do eixo. Mas o valor máximo dela, quando ela está no máximo da onda, ó, ela é uma onda quadrada, como a gente viu agora. Ó. Ela é uma senoide, próxima de uma senoide, mas esse valor máximo aqui para esse motor é esse daqui, ó. Alguma dúvida, pessoal, do que eu expliquei até agora? Alguma dúvida não, pessoal? Não? Vou seguir então, hein? Então a gente tem aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, tá? Então vamos estudar agora o campo magnético. A gente já estudou isso aqui tudo em máquina assíncrona, tá, pessoal? A gente já estudou a força, tá? Magnetomotriz dentro dele. Agora a gente vai ver o campo magnético. Então, pessoal, entre o rotor e o estator existe um espaço de ar, tá? Aqui, ó, esse espaço aqui, tá vendo?
Tem esse espacinho aqui. Esse espacinho aqui é entreferro, tá, pessoal? A gente chama de entreferro, tá? Onde ocorre a conversão eletromecânica em energia, tá? Então é onde a força mecânica é transformada em energia ou energia é transformada em força mecânica, tá? Pessoal, o campo magnético radial no entreferro, tá? Então, o campo magnético radial, pessoal, que é gerado aqui, dado por H, pode ser escrito pela seguinte equação aqui, ó. Então, o meu campo magnético, pessoal, ele é a minha força magnetomotriz dividido por G. Onde G, pessoal, corresponde em metros a distância entre o rotor e o meu estator. Tá bom? Então vamos seguir, ó. Assim, pessoal, o comportamento do campo magnético em uma máquina de corrente alternada de entre ferro, tá? Constante, ela é o mesmo comportamento da força magnetomotriz reduzido pelo fator G, tá? E qual que é a densidade de fluxo magnético no entreferro, tá? Então a densidade de fluxo magnético no entreferro, a gente pode escrever ele como P, ele é igual a μ0, pessoal. μ0 é a minha constante, tá? Universal de permissividade magnética. Então, ele é μ0 vezes H, mas H, pessoal, é Fg sobre G, tá? Então, assim a gente calcula o campo magnético e também a densidade de fluxo magnético. O campo magnético, ele é H, e a densidade de fluxo magnético, ele é o meu F. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ó, eu vou pular para um exercício aqui, depois eu volto para a gente falar sobre campo magnético girante. Tá? Então vamos fazer esse exercício aqui, ó. Então eu vou anotando aqui os exercícios, os dados que eles foram dando para a gente. Tá? Então olha só, pessoal. Um gerador de corrente alternada com dimensionamento adequado para produzir uma densidade de fluxo magnético, tá? Então ele deu aqui para a gente que o fluxo magnético é igual a 1,5 Tesla. Então o meu B ele é igual a 1,5 Tesla. Dando tudo que ele vai falando aqui para a gente, tá? Além disso, o rotor pode ser acionado por uma velocidade de... Então, tem que a velocidade é de 1.800 R. Tá? E 60 Hz, uma frequência de... Tá? Dados. Entreferro liso com rolamento de rotor distribuídos com 270 espiras. Então, o meu N aqui vale 270. Tá? Em série, com um fator de enrolamento, então o meu KW ele vale 0,944. Tá? E um entreferro, pessoal, entreferro é o meu G, tá? De 0, tá? Qual que é a corrente nesse gerador? Então ele quer saber a corrente no meu gerador. Vamos lá. Então, pessoal, vamos partir aqui dos dados que a gente tem, tá? Ele deu pra gente o fluxo magnético, tá? O fluxo magnético B, ele é... aqui, ó. O B, ele é μ0 vezes H, tá? Então, é a constante vezes o valor do campo magnético, tá? Bom, a gente não tem H, tá? Mas a gente sabe
a gente tem B, μ0 vezes o meu H, a gente acabou de ver, tá? A gente pode trocar ele pela força magnetomotriz dividido pelo G. Bom, eu tenho B e tenho G aqui, ó. Já começou a melhorar as minhas coisas, tá? Então vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui a minha força, tá? Eu posso escrever no lugar dela. Então, aqui, ó, μ0 que multiplica. A minha μ0, vou pôr aqui, μ0 sobre G. Muito feio. μ0 sobre G, tá? E multiplica a minha FG, tá? A minha FG, pessoal, a gente sabe, olha na fórmula dela lá que a gente acabou de ver, tá? Ela é 4 sobre π e multiplica K vezes N vezes I sobre P. Então vamos lá, ó. O que ele quer que a gente ache é o valor da minha corrente. Então vamos ver. Olha só. Então a gente tem que ter todos os termos menos a corrente aqui. Bom, pessoal, B eu tenho? Tenho, ó. Me deu. Tá? μ0 é uma constante? É uma constante, a gente sabe μ0, o valor dela, ele é 4. E multiplica 10 a menos 7. É uma constante. Então, tenho também. G eu tenho? Tenho também. Tá? K eu tenho? Tenho também. N eu tenho? Esse N aqui, ó. Vou escrever ele maiúsculo para diferencial aqui. Esse N não é de rotação, é de número de? Tenho também. Quero descobrir. Eu tenho P? Putz, P eu não tenho, né? P foi a única coisa que ele não me deu. Então, ó, pessoal, a gente vai ver, tá? Mas a fórmula é igual, mas... Opa, perdi. A gente pode usar a fórmula, tá, pessoal? A gente tem aqui, ó. Bom, a gente tem que N, ela é igual a 120 vezes F sobre N, tá? Então, olha só, pessoal, o meu N, ele... O meu N, ele falou pra gente, vale 1.800. É igual a 120 vezes F sobre P aqui. Isso é sobre... Tá? O meu F, ele falou também, vale 60. Vou jogar aqui, ó. No lugar do F já colocar 60. Bom, pessoal, resolvendo isso daqui, a gente vai ver que o P vai dar 4 polos. Bom, o único elemento que eu não tinha aqui para descobrir I era P. Bom, agora eu tenho. Agora a gente pode voltar nessa equação aqui, ó, e substituir todos os valores que a gente tem. Então vamos lá. Ó. A minha equação era B vale 1,5. Ela é igual a μ0. μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7. Sobre G vale 0,8 vezes 4π vezes K vale 0,944 vezes N, 270, vezes I, que é o que eu quero saber, dividido por P. O número de P vale 4. Bom, posso cortar esse π com π. Pessoal, resolvendo essa conta aqui agora, ó, a gente acha que a nossa corrente I vale 11,77 amperes. Bom, alguma dúvida aqui, pessoal?
Então, vamos lá, pessoal. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o campo magnético girante, tá? Então vamos lá. Campo magnético girante, pessoal, a gente pode analisar assim, ó, o desempenho de uma campo magnético girante, ele existe, tá? Quando a gente está falando de um enrolamento trifásico, tá? Porque nesses exemplos aqui, ó, todos esses exemplos, ó, como é monofásico, pessoal, tá? Esse campo magnético, se a gente alimentar ele com corrente alternada, o que está acontecendo isso? Peraí, só um minuto. Travou tudo aqui, pessoal. Só um minutinho, tá? Vocês estão me ouvindo? Então, tá, então o áudio está funcionando. Só o meu computador que travou. Vamos lá. Esse conceito eu já expliquei para vocês, pessoal, tá? Mas agora a gente vai retomar ele quando a gente está falando de campos magnéticos em máquinas rotativas mesmo. Então, olha aqui. E a minha máquina, tá? Ela é monofásica, tá? Então, olha só. O meu campo, ele fica no máximo alterando de sentido. Ó, com a alteração da corrente, ele vai alterando de sentido, tá? Mas ele está sempre apontando para a direita e para a esquerda, tá bom? O campo magnético, desculpa, o campo magnético fica mudando de sentido. Com a alteração do meu campo magnético, a minha força magnetomotriz, ela fica oscilando, tá? Mas ela só muda o sentido. Em circuitos trifásicos, a gente tem aqui o que a gente chama de campo magnético girante, tá, pessoal? Então a gente vai apresentar um esquema simples de uma máquina trifásica, cujos enrolamentos estão deslocados de 120 graus, tá? Então olha só, cada enrolamento está a uma distância de 120 graus do outro, tá? Eles são alimentados com uma eles são alimentados com uma fonte de mesma frequência. Então, pessoal, olha só. Aqui a gente tem aqui, ó, o gráfico do meu campo magnético trifásico. Por quê, pessoal? Bom, esses circuitos aqui, ó, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, eles são alimentados por uma rede trifásica, tá? Cuja defasagem entre cada uma dessas correntes é de 120 graus. Ou seja, pessoal, essa daqui, quando a minha corrente 1 está aqui, a minha corrente 2 vai passar por aqui, 120 graus para trás. Melhor pegar aqui, ó. Então, ela está aqui, ó. Quando a minha fase T está aqui, a minha fase R vai estar nesse ponto 120 graus para trás e a outra 120 graus para trás. Bom? Então elas são defasadas de 120 graus. Então olha aqui, pessoal, o campo magnético também, ó. Nesse caso aqui, ó, o campo magnético quando a corrente está aqui, ó, pessoal, nesse caso aqui, ó, a gente tem que o nosso campo magnético da fase R está no valor máximo, tá? E o campo magnético da fase ST estão em valores menores. Então, quando a gente faz uma distribuição entre os campos magnéticos, pessoal, a minha fase R, ela tem uma força, ela tem um componente maior. Então, pessoal, a minha força magnetomotriz, ela aponta junto. Então, é como se eu pudesse substituir por um ímã que estivesse apontando o polo norte para cá.
Então, minha força magnetomotriz sempre acompanha o meu polo norte. Conforme, pessoal, a corrente vai se movimentando, pessoal, chega nesse ponto aqui, por exemplo, ó, tá? E quem vale máxima é a minha fase S, a minha fase R vale 0, desculpa, e minha fase T, ela vale o mesmo tanto negativo. Então, aqui a gente tem a componente delas. Aqui é como se eu pudesse substituir todo esse ímã por um único ímã apontando para cima. Então, minha força magnetomotriz também segue ela. Então, olha só, conforme a minha corrente vai circulando entre essas três fases, percebe aqui que a minha força magnetomotriz ela vai girando, tá? Por isso que a gente fala de um campo magnético girante. Porque no de corrente, no de um monofásico, a força magnetomotriz está apontando para um lado, depois ela está apontando para o outro. Nesse não, ó, nesse ela está girando, tá, pessoal? Ela está fazendo um giro, só que ela não está girando assim não, tá? Ela está girando com uma defasagem de 120 graus. Então aqui a gente pode ver aqui, ó, a corrente, pessoal, ela é dada por cosseno de ômega t. Então, uma fase a gente vai alimentar com uma corrente de cosseno de ômega t. A fase seguinte, a gente vai alimentar com uma corrente que está defasada de 120. E a próxima fase está defasada de 240. Tá bom? Então, pessoal, olha só. Vamos pegar para o início, tá? No início aqui, quando esse cosseno aqui vale 0, tá? Então, quando ele vale 0, pessoal, cosseno de 0 vale 1. Quando esse daqui vale 0, esse daqui vale 120 e esse daqui vale 240. Então, pessoal, cosseno de menos 120, cosseno de menos 0 menos 120, dá menos meio. Cosseno de menos 240 também dá menos meio. Tá? Então, olha aqui. A corrente que entra em A, ela é IM. Por IB, ela é menos IM sobre 2. Por IC, ela é menos IM sobre 2. Então, basicamente, a corrente está toda entrando por A e está saindo. Negativo significa que ela está contra o sentido. Então, metade dela está saindo por B e metade dela está saindo por C. Então, pessoal, a minha força magnetomotriz junto com o meu campo magnético estão apontados para a direção de A. Tá? E aí, pessoal, conforme a corrente vai avançando, tá? Então ela vai de 0 para 1 grau, para 2 graus, para 3 graus. Essa minha corrente aqui vai diminuindo, essas daqui vão aumentando, até que a gente pega, pessoal, quando ela deu uma rotação de 160, 120 graus, tá? Quando a gente troca o meu ômega t por 120 graus, ou 2π sobre t, tá? A gente vai achar que a minha corrente em A vai valer menos IM sobre 2, porque o cosseno vai valer menos meio. Em IB vai ser 0, vai valer IM, e aqui também vai valer IM sobre 2. Então, nesse caso aqui, conforme as correntes foram andando, pessoal, minha corrente está entrando pelo B, saindo metade por A e metade por C. Nesse momento, ela está máxima apontando para B. Quando ela anda mais 120 graus, ela está máxima apontando para o C. Tá? Isso, pessoal, para uma de 2 polos. Ah, e se eu quiser aumentar o número de polos para 4 polos? Tá? É só eu pegar isso daqui e concentrar numa metade. Então, olha só, pessoal. Um campo magnético girante, ele surge na máquina de indução devido ao comportamento girante da força magnetomotriz. Dessa forma, a gente pode verificar que o vetor F acompanha o polo norte do campo magnético, devido à força magnetomotriz total. Tá? A velocidade do campo magnético girante será de acordo com aspectos construtivos no enrolamento da máquina. Tá? A velocidade síncrona de rotação ela é definida por isso daqui que a gente já viu. A velocidade assíncrona, pessoal, espera aí que eu tá errado aqui, eu esqueci de colocar. A velocidade assíncrona. Um minuto.
Pera aí, pessoal. Agora foi. Todo mundo me ouvindo? Sim? Então vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Ah, estão vendo. Pera aí. Ah, achei que vocês estavam vendo. Estavam vendo minha. Então, ó, pessoal, a velocidade síncrona do motor, a gente vai chamar agora de NS, tá? Que é o que a gente já viu. 120 que multiplica F sobre P. Pessoal, um motor assíncrono, a velocidade nele vai ser sempre menor do que no síncrono, tá? Pessoal, por quê? Tem esse que a gente chama de escorregamento, tá? Como que a gente calcula o escorregamento? Então a gente pega o motor, pessoal, e para fatores de cálculo a gente calcula a velocidade síncrona, tá? O escorregamento, pessoal, ele é a velocidade síncrona, que é a velocidade daquele motor. Caso ele fosse um motor síncrono, menos n, que é a velocidade real do motor. Essa velocidade real do motor, pessoal, é um dado que vem na minha plaquinha, tá? Dividido pela velocidade síncrona. Então, a velocidade síncrona é a que eu calculo fazendo essa fórmula. 120 vezes F vezes a frequência dividido por P. Se o motor for um motor assíncrono, ele vai vir lá na plaquinha uma velocidade de motor, tá? Que é o M. A gente descobre o escorregamento, que é esse fator de desincronicidade, ele é dado por ns menos n dividido por ns vezes 100. Esse ns, pessoal, esse s, pessoal, normalmente ele fica entre 2 a 5%. Ó, tem esse exercício aí agora, pessoal. Ó, imagine uma máquina elétrica síncrona. Eu peguei errado, queria de uma síncrona, mas eu peguei de uma síncrona. Semana que vem a gente faz da síncrona, sem problema nenhum, tá? Então imagine uma máquina elétrica síncrona, CA, construída com 4 polos e que opera na planta industrial fábrica têxtil, tá? Essa máquina foi fabricada para utilização no Brasil, onde a frequência é 60 Hz. Contudo, para atender a demanda de um cliente, ele teve que ser enviada para a Argentina, onde a frequência é 50 Hz. Tá? Nas condições acima, pode-se falar que a velocidade do campo magnético girante dessa máquina entre o Brasil e a Argentina será de... Bom, pessoal, isso daqui é igualzinho que a gente fez. Ele só trocou a Europa por Argentina. Também vou lá vocês fazer. Deixa eu ver aqui a oração para ver se eu continuo essa aula ou se eu paro. Bom, pessoal, já são 9 horas. Eu vou parar por hoje, tá? Porque a próxima matéria. Isso daqui era que eu tinha programado para dar metade da aula. Mas eu extrapolei, hein? Já são 9 horas. A próxima matéria que eu daria agora seria. Eu vou entrar agora em tensão induzida, tá? Tanto no rotor quanto no conjugado. É muito grande. Se eu começar agora, eu não vou conseguir falar nem um quarto do que eu preciso falar e a gente vai interromper o raciocínio na metade. Então eu vou parar por hoje. Esperar vocês para jantar já. E semana que vem eu começo já e já vou te explicar essa matéria toda. E também, se eu parar por hoje, ela nem cai na prova, tá? Só cai na prova até isso que a gente viu hoje. É basicamente toda a parte teórica, mais a relação entre frequência, diferença, tá? Entre máquina síncrona e assíncrona, os detalhes, e cálculo de frequência a partir de rotação, rotação a partir de frequência, de motor síncrono e assíncrono. Ah, então, teve um pessoal que chegou depois, deixa eu falar da prova então de novo. Peraí, só parar de gravar aqui.